Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre o avanço da Covid aqui em Londrina e também o tratamento contra essa doença que há mais de um ano vem atemorizando todos nós, né? Nós estamos no interior do Hospital Universitário. Nosso convidado desta semana é o médico pneumologista Dr. Alcindo Cerci Neto, ele que é o vice-coordenador do Hospital de Retaguarda, instalado aqui no HU para o tratamento da Covid. Nós estamos mantendo as medidas sanitárias, né, recomendadas, inclusive com o uso de máscara, porque estamos no ambiente aqui interno, apesar da área externa do HU, mas dentro do Hospital Universitário, que é o principal hospital de atendimento da Covid em Londrina e região. Doutor Alcindo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, como eu disse, o Dr. Alcindo é médico pneumologista, coordena o núcleo de pesquisa em pneumologia na UEL, também é professor de bioética na Universidade Estadual de Londrina e é um dos coordenadores, está na linha de frente aqui do tratamento da Covid, porque está diretamente atuando no Hospital de Retaguarda aqui do HU. Doutor Alcindo, eu queria que o senhor começasse falando para os nossos espectadores, por favor, como é que está a situação de atendimento e de vagas de UTI para o tratamento da Covid aqui no HU, por favor. Diego, esta última semana a gente deu uma estabilizada em números bem altos ainda, né, de lotação. Ainda temos alguns pacientes em enfermaria sem vagas de UTI, em ventilação mecânica e pacientes mais graves, mas nós estabilizamos num quadro ainda muito alto, né? Ele pode variar ao longo do tempo, depende muito do comportamento aí da população nas últimas semanas. A doutora Vivian Feijó, supervisora aqui do Hospital Universitário, doutor Alcindo, chegou a dizer numa reunião, inclusive com outras autoridades de saúde, a presença do Ministério Público, do próprio prefeito Antônio Blinatti, há cerca de 2 semanas na UEL, num evento, numa coletiva na UEL, de que a situação é muito preocupante em relação à falta ao tempo, né, em que as pessoas que precisam de leito no UTI levam para ser atendidas, né? Essa é a grande preocupação, por isso que há um entendimento dessas autoridades de que haja a adoção de mais medidas restritivas aqui em Londrina. Como que o senhor pensa essa questão, doutor? Olha, acho que a gente tem que diferenciar alguma coisa entre o que é um atendimento ideal e que é um atendimento possível, né? Então, assim, o Hospital Universitário, ele atende todos os pacientes. Todos os pacientes que chegam aqui, graves ou não, são atendidos. Aqueles que precisam de ventilação mecânica ou de cuidados de UTI, eles têm que ter a vaga na UTI. O que acontece é que essas vagas estão quase de forma permanente ocupadas. Apesar de ter um turnover de pacientes saem e outros entram, mesmo assim esse fluxo ainda é reprimido. Tenho pacientes aqui que não conseguem chegar na UTI. A esses pacientes, eles são tratados fora da UTI, o tratamento possível com ventilação mecânica, como se estivessem dentro da UTI, mas não é o ideal. O que acontece aqui é que tudo que nós vemos hoje retrata uma imagem de 10 a 14 dias atrás, né? Então, o que acontece? Quando existe uma mobilidade urbana muito alta, né, e uma redução dos cuidados, né, uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel, enfim, quando existe essa redução dos cuidados e esse aumento da mobilidade, você tem uma disseminação maior do vírus. Isso é natural. E essa disseminação maior do vírus, quando a gente coloca em outras variáveis, como por exemplo o tipo do vírus, a infectividade, a população acometida, você tem então um aumento do número de casos. Então o que acontece hoje com a gente? Nós temos uma estabilização desses casos, uma imagem de 12 dias atrás, ainda que não foi computada o feriado de Páscoa, em que a gente estabilizou em patamares ainda muito altos e muito críticos aqui no Hospital Universitário. Então, uma das maneiras de se conter esse aumento, né, porque a gente está num ajuste quase que perfeito entre o número de vagas de enfermaria e o número de pacientes internados, seria medidas de redução da mobilidade ou aumento da prevenção individual e coletiva. Tá? Então, assim, não se trata de ser a favor ou ser contra, se trata de um ajuste do número de pacientes que precisam de vagas e do número de vagas que a gente consegue de fato oferecer dentro de um tratamento ideal, que é o que a gente quer sempre dar para os pacientes.
Então, se houver um novo aumento exponencial, e veja, quando eu digo aumento, eu estou dizendo um aumento de 12 dias atrás, não o do que está sendo feito hoje. A medida que mais reduz a médio prazo é a redução da mobilidade urbana. Sim, as medidas restritivas, evitarem o convívio, né, o contato, quanto mais possível, melhor. Vamos lembrar que Londrina, na última quarta-feira, registrou um novo recorde de mortes por Covid, 16 óbitos, né? A cidade já está com mais de 1.040 pessoas que perderam a vida por conta da Covid desde o início dessa pandemia no ano passado. Doutor, o senhor como pneumologista, eu queria que o senhor explicasse também para os nossos espectadores por que esse vírus é tão letal e por que ele compromete tanto as funções respiratórias de quem acaba sendo infectado. Este vírus é um vírus novo, né? A gente ainda não tem todas as informações sobre ele. O que acontece com ele, dessa modalidade de vírus, que são os SARS-CoV, né? Ou os coronavírus, eles têm um tropismo maior pelo sistema respiratório, tá? Pelo sistema neurológico e cardiológico também. Então esses vírus eles têm um acometimento maior desses sistemas. Ele acontece simplesmente pela forma viral, né? Pela apresentação do vírus. Agora, o que nós não sabemos é quem serão os pacientes que terão essa forma pulmonar mais grave, né? Sabendo que 90% das pessoas terão um quadro leve, moderado, vão ter um tratamento sintomático e vão regredir completamente, né? Podendo não ter sequelas. O problema é que esses 10% que vão precisar de vagas no hospital ou vagas de UTI, nós não conseguimos saber quem são, né? Pode ser eu, pode ser você, nós não sabemos, nós não temos um marcador que diz, olha, você vai ter doença grave e você não vai ter doença grave. O vírus não escolhe, né? Exatamente, a gente não sabe. Então assim, aquele indivíduo que paga para ver, ele está fazendo uma roleta russa, né? Ele tem 90% de chance de ter um quadro leve e não acontecer nada, mas ele está jogando com 10% de chance de ser internado, entubado e ir para uma unidade de terapia intensiva. Então é isso que a população precisa entender, é uma aposta. Associado a isso, Diego, é importante a gente dizer, é que essa aposta, ela não é totalmente individual, né? Porque ela seria individual se eu não transmitisse para outra pessoa. Então, quando eu aposto em não fazer medidas preventivas, e não usar máscara, e não usar álcool gel, e aceito a chance de me contaminar, eu posso levar essa contaminação para pessoas que eu amo, pessoas queridas, pessoas da minha família, ou outras pessoas. Então, é uma aposta pessoal, mas que ao mesmo tempo é uma opção de coletividade e de humanidade para o próximo, né? Porque é exatamente isso que pode acontecer. É 90% de chance de ter uma doença leve e moderada para outra pessoa, mas 10% de chance de ter uma doença grave. Então é esse conjunto de fatores que impacta diretamente aqui no nosso número de leitos. Agora, e o estrago que ele provoca no sistema respiratório, doutor? As pessoas acabam morrendo, muitas das vítimas de Covid, por falta de ar, é isso? Ele causa o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, tá? Essa síndrome respiratória é um processo inflamatório difuso no pulmão, que pode variar no seu acometimento, a gente não sabe quem vai ter mais ou quem vai ter menos. E esse processo inflamatório, ele é tão forte que ele impede que o oxigênio saia do pulmão, dos alvéolos pulmonares, e entre na corrente circulatória para fazer o seu papel de fato, que é o papel de energia, de produção de energia para o corpo. Então o que acontece é isso, o pulmão ele perde a habilidade de fazer trocas de oxigênio. Então a pessoa não consegue respirar, ela tem falta de ar importante, ela precisa de um suporte ventilatório com oxigênio, chegando ao extremo de uma intubação e ventilação mecânica. Em alguns casos até o uso de ECMO, né, que é a membrana que substitui, um tipo de membrana que substitui o pulmão, que são casos extremamente graves que acontecem com uma mortalidade muito alta. Que é o que está acontecendo, por exemplo, o caso que se tornou conhecido nacionalmente, do ator Paulo Gustavo, que está submetido a esse tipo de tratamento, né?
ele tem eficácia, doutor? É o último estágio para tentar recuperar o sistema pulmonar do paciente? Sim, sim. A ECMO, que é essa membrana que substitui o pulmão, falando de uma forma leiga, ele é a última tentativa, e mesmo assim com uma mortalidade alta, né, do paciente. É uma mortalidade muito alta com o uso de ECMO, seria aquela tentativa desesperada. Certo. Agora, o senhor falou, né, que o vírus, a gente não sabe o grau da doença de cada paciente que é infectado, enfim. Isso também pode explicar por que nos últimos tempos aqui de pandemia, passado um ano de pandemia, os mais jovens também têm sido acometidos, e pior que isso, né, a gente tem tido aí registros de mortes de pessoas na faixa etária aí de 30, 40 anos, quer dizer, não tem essa história de que o vírus ele é mais letal na população idosa, por exemplo, né, doutor? Diego, isso é uma pergunta bem interessante. Para a gente contextualizar esse problema, é importante a gente entender o seguinte: todo vírus ele passa por processos de mutação, que é modificação. Não é só a Covid, o vírus que causa a Covid, todo vírus. E o grau dessa mutação depende de condições intrínsecas do próprio vírus, mas depende também da quantidade de vírus espalhado. Então, quanto mais pessoas estão infectadas, maior a chance e maior o número de probabilidade de mutação. Isso é porque alguns países estão temendo o nosso, né? Sim. Porque como a gente tem muitos casos, a gente tem muitas mutações, sim, né? Essa é a primeira coisa em relação a isso. E aí, quando você tem uma mutação, ela compete com a outra, né? De quem infecta mais se sobressai. Quem infecta menos acaba sendo vencido por essa mutação que infecta mais, que circula mais. E é exatamente isso que aconteceu pra gente, né? Nós tivemos hoje temos duas mutações diferentes que circulam em Londrina, que é a B153, que é a variante inglesa, e a P1, que é a variante amazônica, né? E que elas são altamente infectivas. Quando elas são mais infectivas, elas acabam acometendo faixas etárias que antes não eram, como jovens. Então lá atrás, nós estamos nesse enfrentamento desde março, lá atrás, março de 2020, lá atrás a gente tinha esse predomínio de idosos, né? No diagnóstico, não é que os jovens não eram acometidos, eles eram, sim, mas não tinham um quadro grave, sim, como agora. E isso, com essa mutação nova, como ela é mais infectiva, ela acaba cometendo mais jovens, tá? Com doença mais grave, e além disso, somando-se a isso, nós temos também, que todo mundo consegue ver nas ruas, que os jovens acabam se mobilizando e se confraternizando e se encontrando mais. Então você tem essas duas coisas, tem a variante do vírus que é mais infectiva e também uma maior exposição, exposição ao risco também dos mais jovens. Tá certo, perfeito. Doutor, para a gente finalizar, a importância da vacinação. A vacinação é tudo. A vacinação é o nosso caminho de normalidade de vida, tá? A vacina, todas que estão aí, elas são eficazes. O número de eficácia, ela é importante de uma forma individual, mas coletivamente, se você é vacinado, é mais importante do que se a minha vacina ou a sua são mais eficazes, porque a vacinação é a única maneira de interromper a circulação de vírus. Porque aí, mesmo que o indivíduo seja infectado, ele tem uma resposta imunológica rápida, uma transmissibilidade muito reduzida ou nem se transmite. Então a vacina é o nosso passaporte para a normalização da vida. Mesmo com essas novas variantes? Mesmo com essas novas variantes, tá? Os estudos que estão saindo agora, já saiu um estudo com a AstraZeneca, em que ela pega a variante amazônica, ela é também efetiva contra a variante inglesa, e a Coronavac também, recentemente, que também mostra eficiência, né? Na verdade, contra essa cepa nova aí. Tá certo. Doutor Alcindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Foro Entrevista. Eu que agradeço, Diego. Obrigado. Conversamos com o Dr. Alcindo Cerci Neto,
Ele que é o vice-coordenador do Hospital de Retaguarda, aqui instalado no Hospital Universitário para enfrentamento à Covid, doutor que é pneumologista, professor inclusive na Universidade Estadual de Londrina. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!